Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Iremos falar sobre o processo inflamatório. Bom, temos por objetivo conceituar a inflamação, informar os sinais, descrever as causas, explicar as fases do processo inflamatório, definir a diferença de inflamação aguda e inflamação crônica. E também vamos aclarar sobre o que ocorre na ausência da resposta inflamatória. Primeiramente, vamos contextualizar para podermos entender sobre a imunologia e o que está por detrás do processo inflamatório. A imunologia ela é o estudo das defesas do organismo contra as infecções. É dividida entre imunidade inata, no qual é aquela resposta que está presente em nós desde o nascimento, que possui os anticorpos naturais do organismo, e a imunidade adaptativa, no qual são aquelas respostas imunológicas em que são obtidas através de vacinas e soros, ou quando o organismo entra em contato com um antígeno, sendo uma resposta mais específica do que a imunidade inata. É importante saber que o nosso organismo está constantemente exposto a micro-organismos, tanto do meio ambiente quanto associados ao próprio organismo. Portanto, eles não causam doença, exceto em casos de mutações. Porém, existem aqueles que são ruins e fazem mal ao organismo e são conhecidos como patógenos. É contra esses micro-organismos que o sistema imunológico vai gerar um processo inflamatório, de modo a defender o organismo. Esse processo inflamatório é conhecido também como inflamação, no qual uma resposta à infecção ou uma lesão tecidual, que vai ocorrer para erradicar os micro-organismos ou os agentes irritantes, e também vai potencializar e reparar tecidos. Essa inflamação é dividida em dois tipos, podendo ser aguda, no qual uma ação rápida e curta, sendo caracterizada com um edema e migração de leucócitos, e também a inflamação crônica, no qual possui uma maior duração, tendo a presença de células especializadas como os linfócitos e macrófagos. Ocorre também a proliferação de vasos, fibrose e necrose. Existem 5 sinais clássicos do processo inflamatório chamados de sinais cardinais, que são eles o rubor, mais conhecido como vermelhidão, o calor, inchaço, dor e perda de função. Em primeiro plano, o inchaço é causado principalmente pela fase exudativa e produtiva reparativa, por causa do aumento de líquido e de células. O calor vem da fase vascular, onde há hiperemia arterial, que é o aumento de volume sanguíneo no local e, consequentemente, é o aumento da temperatura. O rubor é a vermelhidão também que decorre da hiperemia. A dor é originada por mecanismos mais complexos, que inclui compreensão das fibras nervosas, locais devidos a edema, agressões diretas a essas fibras e ações farmacológicas sobre as terminações nervosas. Vale ressaltar que essa ação envolve, no mínimo, 3 fases de inflamação: a irritativa, vascular e a exudativa. E, finalmente, temos a perda de função, que é decorrente do edema, principalmente de articulações, impedindo uma movimentação, e da dor, que dificulta as atividades locais. Para termos um processo inflamatório ocorrendo, precisamos de um estímulo. Estímulos esses que podem ter várias causas. Uma delas é a infecção por micro-organismo, uma entrada de patógenos em um tecido do nosso corpo, podendo ser vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas. Temos também entorses ou fraturas, que é um trauma mecânico, quando a gente esbarra em algum lugar ou toma uma pancada em certo local do nosso corpo, reparamos que logo depois o local irá ficar vermelho e quente. Essa pancada ocorrida em certo grau e em um tecido-alvo. É por isso que vai ocorrer um processo inflamatório. Temos também exposição à radiação ou calor, que um exemplo clássico da radiação é a ultravioleta, que acontece muito nos dias ensolarados, em praias. Também temos a exposição ao calor, ou à temperatura, tanto a temperatura alta quanto a temperatura excessivamente baixa pode causar lesão tecidual e levar a uma inflamação, como por exemplo uma queimadura. Também temos doenças alérgicas, que um exemplo clássico é a gripe, por exemplo. Ocorre uma inflamação, inchaços em áreas mais extensas sob a pele. Esse inchaço é causado pelo extravasamento de líquidos dos vasos sanguíneos.
temos também doenças agudas, exemplo, dores de cabeça, dores na coluna, na lombar, ou seja, a inflamação aqui ocorre inicia-se rapidamente e com uma ação curta. Também aqui aparece uma das causas, as doenças crônicas, que é quando a inflamação foge do controle ou se estende por muito tempo, passando a danificar vários tecidos e, por consequência, prejudicando alguns órgãos. A inflamação é um mecanismo natural. Devido a isso, há diversas importantíssimas funções. Uma delas é matar micro-organismos, coordenar reações do sistema imune inato, destruir células lesadas e os tecidos danificados para iniciar uma reparação dos tecidos e restaurar a função normal do organismo. As fases do processo inflamatório são divididas em 5, sendo a primeira fase a irritativa, a segunda vascular, a terceira exudativa, a quarta degenerativa necrótica e a quinta produtiva reparativa. Na fase 1, irritativa, ocorrem as modificações morfológicas e funcionais dos tecidos agredidos. Esses promovem a liberação de mediadores químicos, que irão desencadear as demais fases. Esses mediadores podem ser aminas vasoativas, mediadores lipídicos e citocinas. Na fase 2, a fase vascular, imediatamente após uma lesão tecidual, o vaso sanguíneo dilatam-se na área da lesão e a sua permeabilidade aumenta. A dilatação do vaso sanguíneo é chamada de vasodilatação e é a responsável pelo rubor e pelo calor associado a essa inflamação. O aumento da permeabilidade permite que as substâncias defensivas, normalmente retiradas no sangue, atravessem a parede do vaso sanguíneo e cheguem até a área da lesão. Esse aumento permite que o fluido se mova do sangue para o espaço no tecido e é responsável pelo edema da inflamação. A vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular são causadas por várias substâncias químicas liberadas pelas células danificadas em resposta a um trauma. E uma dessas substâncias é a histamina, presente em muitas células do corpo, sobretudo em mastócitos no tecido conectivo. Com uma resposta direta à inflamação, a histamina é liberada pelas células que a contêm e ela também é liberada em resposta à estimulação por certos componentes no sistema complemento. Na terceira fase, que é a fase exudativa, ela é característica do processo inflamatório e é formada pelo exudato celular e plasmático, com a migração de líquidos e células para o foco inflamatório, oriundos do aumento da permeabilidade vascular. É a fase em que ocorre a migração de líquidos com a proteína e células para o processo inflamatório, pois na fase anterior, a fase vascular, os vasos se dilataram para que ocorresse essa migração. Fase 4, degenerativa necrótica. Nesta fase, ocorre a ação direta do agente agressor ou das modificações funcionais e anatômicas. A fase degenerativa necrótica é a fase em que se evidencia células mortas, necrosadas e produtos de degeneração. Ocorre depois da ação do agente agressor e do processo inflamatório. Ocorre ainda o extravasamento de células da inflamação e de líquido do vaso na fase irritativa. Essas células vão em direção ao tecido agredido e em direção ao agente agressor. Esse agente agressor causa lesão no tecido agredido, de forma direta, causando degenerações intracelulares dessas células agredidas. Isso pode evoluir ou não para a necrose. Também podem ocorrer manifestações funcionais e anatômicas consequentes e provenientes das 3 fases anteriores, alterando a metamorfose e a homeostase do tecido agredido. A transformação morfológica e funcional do tecido lesado, características dos processos inflamatórios, visam destruir, diluir ou isolar o agente lesivo, sendo, portanto, uma reação de defesa de reparação do dano tecidual. E por isso pode haver lesão do tipo reversível, que é a degeneração, e irreversível, que é a necrose, sempre dependendo de as células de defesa chegarem ao local agredido. A degeneração, ela é entendida como um processo regressivo reversível, resultante de lesões não letais, em que são manifestadas alterações morfológicas e funcionais da célula. Já a necrose, ela é o termo utilizado para indicar a morte celular, ocorrida no organismo vivo e seguida de fenômenos de autólise.
A fase 5, reprodutiva reparativa, é a fase em que ocorre o aumento da quantidade dos elementos teciduais e ela visa destruir o agente agressor e reparar o tecido injuriado. Na fase reprodutiva reparativa da inflamação, ela é a finalização da inflamação. Ela é caracterizada pela proliferação de vasos e células e é a tentativa do organismo de reparar as alterações causadas pela agressão e pela fase exudativa. Ocorre o aumento na quantidade dos elementos teciduais, principalmente células, resultado das fases anteriores. O objetivo é destruir o agente agressor e reparar o tecido agredido. O reparo, nesse caso, ele é entendido como um processo de reposição do tecido destruído, observado após a extinção dos agentes flogísticos. O processo de reparação só consegue se estabilizar e atingir o seu mais alto grau quando ocorre a eliminação do agente inflamatório e de pus, caso ocorra. Tipos de inflamação. A inflamação classifica-se em 2 tipos principais, a aguda e a crônica, de acordo com a idade, duração ou tempo de evolução do processo inflamatório. Inflamação aguda. Seu agente é pouco patogênico. Seu contato com o tecido é único e ligeiro. Sua agressão é leve. Sua reação inflamatória é de curta duração e de pequena intensidade. Provoca o aumento do calibre dos vasos do local agredido. Altera os capilares, saída de células sanguíneas e plasma para o sítio da inflamação. Migram leucócitos e os acumula no foco inflamatório. A inflamação crônica é a reação tecidual caracterizada pelo aumento dos graus de celularidade e de outros elementos teciduais mais próximos da reparação, diante da permanência do agente agressor. A inflamação tem duração prolongada, de semanas ou meses. O início é insidioso, baixa intensidade, frequentemente assintomático. Engloba as doenças mais comuns e incapacitantes do homem, que é a artrite reumatoide, tuberculose, aterosclerose, doença pulmonar crônica e entre outros. Suas características é uma maior duração, presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos, fibrose e necrose, ocorre após infecção aguda, resposta à lesão tecidual prolongada, recrutamento e ativação de monócitos e linfócitos, angiogênese e fibrose. A inflamação crônica segue-se sempre após a fase exudativa, que pode ser fugaz e não identificada. Já a inflamação aguda é basicamente uma reação vascular. Inflamação crônica é uma reação celular proliferativa. Pode ocorrer a formação de granuloma. O que acontece na ausência da resposta inflamatória? Acontece a neutropenia, a doença granulomatosa crônica e a síndrome de deficiência de adesão leucocitária. A neutropenia consiste na redução da contagem de neutrófilos no sangue. Se for grave, há aumento no risco e na gravidade de infecções causadas por bactérias e fungos. Os neutrófilos são as principais defesas do corpo contra as infecções bacterianas e as infecções fúngicas. Quando a neutropenia se apresenta, a resposta inflamatória a essas infecções é ineficaz. Já a doença granulomatosa crônica é uma doença decorrente de imunodeficiência de tipo hereditária, em que existe uma disfunção nos fagócitos. Normalmente, os fagócitos ingerem e matam os micro-organismos. Já nessa doença, os fagócitos ingerem, mas não conseguem produzir as substâncias que matam determinadas bactérias e fungos. A deficiência de adesão leucocitária, ou síndrome de deficiência de adesão leucocitária, resulta de um defeito em uma molécula de adesão que causa distúrbio de granulócitos e linfócitos e infecções recorrentes de tecidos moles. É uma imunodeficiência primária, envolve defeito nas células fagocíticas. Essa síndrome é causada pela deficiência das glicoproteínas de adesão, presente na superfície dos leucócitos, que facilitam interações celulares, adesão celular às paredes dos vasos sanguíneos, movimento celular e interação com frações
do sistema complemento. Essas deficiências prejudicam a capacidade dos granulócitos e linfócitos de migrarem do meio intravascular para os tecidos, de forma que possam participar de reações citotóxicas e fagocitose de bactérias. Aqui temos uma frase: a vida não é possível sem um sistema eficiente de defesa. Como participação no trabalho, temos na primeira voz a aluna Elisa Lima, segunda voz Régila Fernandes, terceira voz Maria Carolina, quarta voz Laura Rosilene, quinta voz Glaciele Tussler, sexta voz Raquel Souza, sétima voz Heloísa Muniz e oitava voz Gabriele Magalhães. Docente Leidiane Amorim, disciplina Microbiologia e Imunologia. E foi isso. Muito obrigado.